Oi, gente, mais uma vez aqui no tema de segunda-feira da nossa lição, que vai falar sobre a bênção do trabalho. A bênção do trabalho. Trabalhar é uma bênção, viu? A Bíblia diz que trabalhar é uma bênção. Nós precisamos trabalhar, tá certo? A menos que a pessoa seja rica ou beneficiária de um fundo monetário que os pais criaram para que ela nunca tivesse que trabalhar, mais cedo ou mais tarde, vai precisar trabalhar. Na verdade, em muitas histórias, o dinheiro de herança destinado a ser uma bênção leva à tragédia e à pobreza. O ideal é encontrar algo que gostamos de fazer e que proporcione o sustento. Ser capacitado nessa área, atuar nisso ao longo da vida, esse é o ideal, mas nem sempre acontece assim, não é verdade? Veja o que diz os textos a seguir da lição de hoje, de segunda-feira, que tem o tema aí, a bênção do trabalho. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, vai dizer o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então Deus colocou lá o homem no jardim do Éden para cultivar e para guardar, para trabalhar. Ele estava lá trabalhando. O Criador sabia que o ser humano ele não poderia ser feliz sem uma ocupação. O corpo precisa de movimento. A felicidade não consiste em não fazer nada. Tem pessoas que não querem fazer nada, não querem ter trabalho com nada, né? A não ser com suas próprias, com seus próprios os desejos do seu coração egoísta, né? Por exemplo, eu quero jogar 24 horas, não quero que ninguém me fale nada. Eu quero, como diz o pessoal, maratonar na Netflix e não quero que ninguém me diga nada. Eu quero ficar sem fazer nada. Deus não lhe criou para não fazer nada. Deus lhe criou para ser útil e para o seu louvor de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte: tudo quanto vier à sua mão, para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, faça, enquanto você desce o pó, a tumba, enquanto você morre, enquanto você tem força para fazer, o que vier à tua mão, faça. Se é para ajudar alguém, ajude, né? Se é para fazer o trabalho de Deus, faça. Não fique lá. Tem pessoas que ficam parecendo, me desculpa lhe dizer, essa lição é uma lição diferenciada, mas tem pessoas que ficam parecendo um parasita na igreja, não faz nada, né? Não faz nada. Ela quer chegar e encontrar tudo pronto e pronto. Parece que o culto é feito para ela, né? Parece que Deus chamou ela para os anjos adorar ela, mas você foi chamado para adorar a Deus e trabalhar. Tanto que a Bíblia diz que preguiçoso não tem parte no reino dos céus, viu? Segundo Tessalonicenses 3, 8, 10 diz o seguinte: nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, Paulo está dizendo, né? Que ele não quer ser pesado às pessoas. Não porque não tivemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha o que Paulo está dizendo, também não coma. Nós temos alguns fatores que levam as pessoas a não querer trabalhar, ou a ter falta de alimento, ou passar por dificuldades. Um desses fatores é a falta de confiança em Deus, a falta de vida espiritual. Um desses fatores é isso, com certeza. Um outro fator pode ser também a preguiça, a pessoa nunca gostou de fazer nada na vida, né? Um outro fator também, eu nunca dei ouvido à minha mãe e ao meu pai que eu deveria estudar, me preparar para o mercado de trabalho, né? Eu não quero saber de estudo, não quero saber de nada, não quero saber de ter uma profissão, não quero saber de nada. E quando eu estou empregado, eu sou um péssimo funcionário.
né? Tem pessoas que é um ótimo crente, é um ótimo pregador, é um ótimo cantor, mas é um péssimo funcionário. Ele não presta para trabalhar. Ele não sabe receber ordem, ele tem dificuldade de receber ordem, ele tem dificuldade de cumprir ordem, ele tem dificuldade de ter um comprometimento com o que é dos outros, né? Então, vive passando dificuldade, né? Vive passando dificuldade. Ele tem vergonha de empreender, de vender uma água, vender um geladinho, vender um picolé, sabendo que Deus pode nos abençoar em qualquer movimento que nós fizermos de trabalho. Deus vai abrir as portas, vai nos abençoar, né? Tem gente que reclama de tudo, menos dela mesma, né? Porque ela é perfeita. A lição continua dizendo aqui o seguinte: o trabalho não foi uma punição. Obviamente, foi o projeto para o bem dos seres humanos, ou seja, mesmo no paraíso, mesmo no mundo em que nenhum pecado, nenhuma morte, nenhum sofrimento existia, Deus sabia que os seres humanos precisavam trabalhar. Entende? Hoje a ciência já diz que o homem precisa se movimentar, precisa fazer exercício, precisa fazer atividades físicas para estar bem, para ficar saudável, não é verdade? E Deus já tinha feito isso com Adão e Eva. E Adão foi dado o trabalho de cuidar do jardim. O Criador sabia que Adão não poderia ser feliz sem uma ocupação. A beleza do jardim o encantava, mas isso não era suficiente. Ele precisava ter trabalho que chamasse ao exercício os maravilhosos órgãos do corpo. Se a felicidade tivesse consistido em não fazer nada, o homem, em seu estado de inocência, teria sido deixado sem ocupação. Mas aquele que criou o homem sabia o que seria para a sua felicidade. E assim o criou. Designou-lhes um trabalho, a promessa da glória futura e o decreto de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia. Vieram do mesmo trono, né? Então, o homem, lá no Jardim do Éden, né, Deus já havia colocado Adão para trabalhar. E você não vai trabalhar? Ah, meu amigo, vai trabalhar. Você precisa trabalhar porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Tem pessoas que até o trabalho da igreja é complicado fazer. Ah, não, porque eu estou cansado. Ah, não, porque eu cheguei cansado. Ah, não, porque eu hoje acordei meio assim, né? Mas mentira, isso é preguiça. Na verdade, isso chama-se preguiça. Preguiça e egoísmo. Eu só faço aquilo que for para o meu próprio benefício, não é verdade? Então, que nós possamos pedir ao Senhor para nos livrar da preguiça, do egoísmo, do sentimento de querer tudo para nós, o benefício próprio, né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, que você faça do Senhor a sua prioridade. Opa, aí o gato querendo participar da gravação comigo. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, tá bom? Um abraço e até mais. Até terça-feira, não é verdade? Vamos nessa. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, não posso esquecer de orar por você. Santo Deus e maravilhoso Pai, toma esta pessoa, Senhor, em tuas santas mãos, que está aí no outro lado da tela, assistindo, Senhor, ouvindo essa reflexão da tua palavra. Que o Senhor possa alcançar os seus corações, que o Senhor, ó Deus, possa falar aos seus corações acerca dessa lição, acerca desta palavra, desse texto que nós refletimos, Senhor. E que o Senhor alcance a sua família, o seu lar, e que o Senhor seja o primeiro em sua vida. Tudo isso, ó Santo de Israel, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.